Olá, meus queridos pupilos, sejam bem-vindos à aula 6 sobre análise combinatória. Hoje o nosso tema abordado será a permutação circular. Fique comigo, eu sou o professor Starling e esse é o canal Somar Mais. Para iniciarmos a nossa ideia de permutação circular, nada melhor do que um pequeno exemplo. Olha só, pessoal, imagine que tenhamos, os 4 membros fundadores ali da Liga da Justiça e eles vão sentar-se ao redor de uma mesa redonda. De quantas formas nós podemos dispô-los, ao redor dessa mesa? Bom, a principal ideia da permutação circular é sempre estar fazendo disposição de elementos em círculos, de forma cíclica, que a gente diz. Então coloquei aqui o desenho de uma mesa redonda e vou dispor esses membros. Eu tenho o Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem e o Flash. Observem a disposição deles ao entorno da mesa, Observe que o Batman está entre a Mulher Maravilha e o Flash. Isso é já uma permutação, certo? Agora observe que eu vou rotacionar a mesa, uma rotação de 90 graus. Aí eu pergunto para vocês, a permutação mudou? É uma permutação nova? Se nós pegarmos como referência, a primeira mesa que o Batman estava entre a Mulher Maravilha e o Flash, após essa rotação, o Batman continua entre a Mulher Maravilha e o Flash. Então, pessoal, o que está acontecendo? Nós fizemos apenas uma rotação na mesa e continua a mesma disposição dos membros, Nós fizemos uma rotação de 90 graus, mas quem estava do lado de quem continua a mesma coisa, Se eu faço mais uma rotação de 90 graus, olha só o que acontece, fica a mesma coisa. Quem estava do lado de quem continua, só a mesa que está girando. Mas isso aqui na minha contagem de fatorial está sendo contado. E eu vou ter que tirar isso. Por quê? Porque eu quero saber a permutação entre os membros. Certo? Eu não quero contar rotações não. Então para cada disposição eu consigo fazer 4 rotações que representam a mesma permutação. Tá bom? E isso no meu caso porque eu tenho 4 membros. Se eu tivesse 5 membros eu conseguiria fazer 5 rotações informando a mesma permutação. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom, pessoal? Então vamos fazer algumas pequenas observações. Eu quero que vocês percebam que as imagens elas estão apenas fazendo uma rotação e a permutação está continuando a mesma. E para cada permutação que eu faça, eu vou ter 4 rotações correspondentes, tá bom? Numa permutação circular, gente, isso acontece devido nós não termos nem o primeiro e nem o último termo. Todos têm os mesmos valores dentro da permutação cíclica, Por isso que dá essa diferença aí das rotações, tá bom? E, como eu já havia dito, para cada permutação sempre haverá 4 rotações informando a mesma permutação, tá certo? Então, mas isso acontece que eu terei 4 rotações indicando a mesma permutação porque eu tenho 4 membros, tá bom? Então, de uma maneira geral, o que a gente vai fazer, A gente já usou o princípio fundamental da contagem, isso aqui é apenas um prosseguimento já das permutações. E para calcular uma permutação, a quantidade de permutações de um dado conjunto, basta calcular o fatorial da quantidade de elementos, Mas nesse caso nosso aqui, para cada permutação há 4 com o mesmo valor. Então a gente vai fazer o quê? A permutação circular, você vai pegar o 4 fatorial, que é a quantidade de membros, que é 4, e vai dividir por 4, que é a quantidade de rotações que indica a mesma permutação. Faz a simplificação, Você desenvolve o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Faz a simplificação do 4 embaixo com 4 em cima, fica 3 vezes 2 vezes 1. Esse 3 vezes 2 vezes 1, pessoal, é no caso a decomposição do 3, multiplicando por todos os seus antecessores. Que é o que? O nosso 3 fatorial,
e 3 fatorial, né, é 6. Beleza, pessoal? De uma maneira geral, né, que nós vamos usar futuramente, você vai apenas fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o 4, que é a quantidade de membros, e subtrair uma unidade, tá? Essa fórmula aqui acaba saindo disso aqui, né, dessa simplificação que nós fizemos. Que o que? 4 menos 1 fatorial fica 3 fatorial, né, que é o 6 que nós descobrimos. Beleza? Então essa foi a ideia intuitiva. Agora nós vamos para a parte formal. A definição de permutação circular diz-nos o seguinte: se temos uma sequência com n elementos e que todos esses elementos sejam diferentes um do outro e que esses elementos estejam em ordem cíclica, ou seja, ladeados um do lado do outro, sem início nem fim, a quantidade de permutações, de troca, de mudança que eu consigo fazer entre esses elementos será dado pelo seguinte: n menos 1 fatorial. Só isso, pessoal. Você vai pegar o que é esse n? A quantidade total de elementos, subtrair uma unidade e fazer o fatorial. Então, vamos a um pequeno exemplo para que fique bem desenhado, né? De quantas maneiras pode-se permutar os 5 personagens abaixo numa roda de ciranda? Então eu tenho esses 5 cabeças de coquinho aqui e eu quero saber quantas permutações eu posso fazer diferente, né? Então o que nós vamos fazer? Contar quantos elementos tem. 5 elementos. Bom, usando o que nós acabamos de aprender, então basta pegar a quantidade total, que é 5, subtrair 1 e fazer o fatorial. 5 menos 1 é 4 e o fatorial de 4 é 24. Então há 24 maneiras de organizar esses elementos em torno de uma mesa, em uma roda de ciranda, numa forma cíclica qualquer. Tudo bem, pessoal? Vamos a um segundo exemplo. Olha só, temos uma família e essa família é formada por 4 componentes, né? Pai, mãe e 2 filhos. Aí eu quero saber de quantas formas nós podemos dispô-los, permutar, né, em torno de uma mesa, de forma que o pai e a mãe nunca se separem, tá bom? Então vamos fazer um micro desenho aqui, né? Pegamos a família Simpson aí como exemplo. Bom, a ideia é o seguinte: como eu quero que o pai e a mãe nunca saiam um do lado do outro, então nós vamos juntar o pai e a mãe como se fosse apenas uma unidade. Por quê? Porque eles não vão permutar-se com os outros, eles vão permutar entre si, mas futuramente. Vamos fazer aqui o caso. Então, como eles não vão sair um do lado do outro, vamos pegar como eles fossem uma unidade só, tá bom? Então, imagine que agora nós temos 3 elementos. E a permutação cíclica de 3 elementos, né? Você vai pegar a quantidade total, que é 3, subtrair 1 e fazer o fatorial. 3 menos 1, 2. 2 fatorial é o próprio 2, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é a quantidade de permutação considerando eles uma unidade. Então, nós temos 2 possibilidades de permutar eles, que eles não saiam do lado um do outro. Só que eu ainda posso permutá-los entre si, né? Ou seja, mudar a mãe de lugar com o pai, eles ainda vão continuar juntos, né? E nessa condição, como eu posso permutar 2 elementos entre si e é um do lado do outro sem fechar uma roda cíclica, né? Então eu vou ter a permutação de 2 elementos. Então eu vou pegar o 2 fatorial, né, que é a permutação desses 2 elementos, e multiplicar pela quantidade de permutação circular que eu encontrei aqui, né, que eu vou ter o 2 fatorial vezes o 2 que nós encontramos aqui da permutação circular, considerando 3 elementos, tá? Então 2 fatorial vezes 2, né? 2 fatorial todo mundo sabe que já é 2, 2 vezes 2 é o próprio 4, tá bom? Então, pessoal, espero que todos tenham compreendido, tá? A ideia de permutação cíclica. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Dê um joinha aí, né? Um positivo, um like, curtir. E é isso aí. Ative o sininho aí para próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.